Buracos como presentes no nosso 250º aniversário, uma notícia melhor que a outra. Neste vídeo vou falar sobre o discurso do prefeito de Nova York no 250º aniversário dos Estados Unidos, o discurso de Trump, a tomada do Partido Democrata pelos marxistas, além dos enormes problemas que estão caindo sobre a cabeça do governador da Califórnia. Ou seja, uma notícia melhor que a outra, de verdade, nem sei por onde começar. Um golpe terrível nos democratas, e depois mais um. Ainda mais terrível. Eles ainda não perceberam que foram atingidos na cabeça com um saco de poeira. Eles ainda nem entenderam que foram atingidos na cabeça. E o quanto o saco estava cheio de poeira. Parabenizo todos os meus conhecidos membros e apoiadores do partido, o Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Agora eles foram atingidos na cabeça por um saco de poeira. E mais. 2 vezes. Agora deixe-me explicar o que eu disse aqui. Vamos falar sobre o Newsom. Então, ele é ao mesmo tempo um ladrãozinho incrivelmente doce. Claro, também é o queridinho das mulheres e dos lobistas. E ninguém sabe ao certo quem gosta mais dele. Já falamos sobre isso ontem, mas surgiram novos detalhes interessantes. Por isso vou repetir algumas coisas, digamos, com mais detalhes. Um espião foi infiltrado no mais alto nível do governo da Califórnia. Para coletar informações como um hyper, isso é simplesmente um mel para as minhas narinas. Ou seja, o espião foi colocado para coletar provas sobre possíveis atividades criminosas do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e de sua esposa, Jennifer Siebel Newsom. Bom, e aí maravilhoso, né, certo? Quando tudo isso veio à tona e ficou claro que o espião estava gravando as conversas mais secretas do círculo mais próximo do governador, os democratas partiram para o ataque. Porque a melhor defesa é o ataque, acusando o presidente Trump de uma caça às bruxas motivada politicamente. Ou seja, eles admitiram que são bruxas. Na verdade, o caso foi iniciado e o espião, como dizem, foi recrutado antes de Trump se tornar o 47º presidente. Em outras palavras, quem estava perseguindo Newsom era o governo Biden, que o odiava tanto quanto, ou talvez até mais do que os republicanos. Mas os republicanos não gostam de Gavin, simplesmente não gostam. Sentem um certo desprezo e não gostam dele. Já os democratas que competem com ele o odeiam. Exatamente do mesmo jeito que Biden odiava a tia de 2º grau dele, que todos vocês conhecem. O nome dela é Nancy Pelosi. Bem, eles têm um parentesco distante, mas ela é carinhosamente chamada de tia por parte de primo, conhecida como tia de 2º grau de Newsom. Vou contar para vocês uma informação nova e incrível. Totalmente impressionante. E os detalhes do que aconteceu e continua acontecendo no campo dos democratas, que hoje estão sendo consumidos pelo ódio aos socialistas. Mas não é pelo mesmo motivo que vocês não gostam dos socialistas. Eles não tratam mal os socialistas por esse motivo, mas sim porque eles tiram o poder deles. Eles tinham medo do Trump, mas acabou que o próprio pessoal deles está os devorando por dentro. E então, aqueles que estão acostumados a ter poder sentem que podem perdê-lo. Além disso, ainda há escândalos terríveis que podem, cortar qualquer chance dos democratas subirem ao topo e, no mínimo, se manterem lá. E talvez até avançarem todas as suas ideias de ganhar dinheiro em 2026 e 2028, mas a isso ainda vamos chegar. Por enquanto, vamos falar sobre o socialismo rastejante, também conhecido como marxismo, também conhecido como fascismo nos Estados Unidos da América. Nós nem podíamos imaginar que iríamos pronunciar essas palavras. Marxismo nos Estados Unidos, socialismo em Nova York, fascismo em Washington. Mas provavelmente, se ficar apertando o dedo no computador por 1 milhão de anos, algum dia, como dizia um dos críticos soviéticos, não críticos da União Soviética, mas críticos literários, vai acabar sendo digitado guerra e paz. Se por 1 milhão de anos você ficar apertando com o dedo. Claro, essa é uma das declarações mais idiotas que já ouvi na minha vida, mas pelo menos a afirmação de que um relógio quebrado mostra a hora certa 2 vezes por dia é comprovada. Eu mesmo já verifiquei muitas vezes. Às vezes está certo em dias ímpares, às vezes em dias pares, às vezes até em ano bissexto. Ou seja, em outras palavras, acontece 2 vezes por dia. E, claro, vai ter a cereja do bolo. A cereja do bolo vai estar com certeza no final.
Vai mostrar o que acontece quando socialistas assumem uma cidade, país ou ilha, seja qual for o lugar, até mesmo Saqqara ou outro nome. O que é certeza absoluta, 100% que nós sabemos que vai acontecer com certeza, 100% se os socialistas tomarem Saqqara. Bom, sabe, tudo bem. Vocês vão descobrir depois, caso alguém não saiba. Então vamos lidar com os dois lados da moeda, ou seja, Montane e Nilson. Do meu ponto de vista, são dois lados da mesma moeda barata. Montane e Nilson. Então, agora vamos para a história mais incrível do nosso tempo turbulento, sobre como socialistas ousados chegaram à linha de frente da política americana. Há apenas 10 anos, os Democratic Socialists of America, conhecidos como DSA, certo? Era uma organização conhecida apenas por especialistas em história da esquerda americana. Fundada em 1982 pela fusão de dois desses grupos socialistas frágeis. Uma se chamava Democratic Socialist Organizing Committee. A outra se chamava Novo Movimento Americano. Essa DSA permaneceu por décadas como, um clube, sim, com apenas alguns milhares de membros em toda a América, sem nenhum tipo de ou qualquer peso nas eleições. Mas houve uma virada em 2016, porque se você semear por muito tempo nas escolas, nas universidades, em outras organizações onde os jovens estão, algo certamente vai crescer. E esse algo acabou sendo o fascismo. A campanha presidencial do senador Bernie Sanders, que pela primeira vez se declarou abertamente um socialista democrático, só para lembrar. Ou seja, existem socialistas nacionais, esses são os fascistas. Existem socialistas internacionais, esses são os comunistas. E esses aqui se chamam socialistas democráticos. Mas como dizem, por mais que tentem, vocês ainda não servem para isso. Para nós. Vocês absolutamente não servem. Então, mesmo assim, aqui está Bernie Sanders, sendo um orador brilhante, preciso admitir. Um orador realmente brilhante. Fala de forma impressionante. Ou seja, meio que não diz nada, mas depois fica a sensação de que ele disse alguma verdade. Dizem que Trotsky era parecido com ele nesse sentido, não é? Então Sanders, durante sua campanha, ele meio que mobilizou os jovens, tocou os jovens com aquelas conversas dele. E milhões de americanos, principalmente os jovens, quiseram participar disso, de algo assim, de algo que fosse certo ou correto. A gente não entendeu nada, mas ele fala algo muito certo, porque isso nos dava algo que não ganhamos, mas veio do petróleo. Isso é de outra pessoa, de quem trabalhou para ganhar, mas para nós isso vai acabar assim mesmo, por isso é justo. A isso se juntou a vitória de Trump naquele ano, o que mobilizou o eleitorado de protesto da esquerda. Então, a quantidade de membros da DSA cresceu eram cerca de 6 mil em todo o país. Em 2015. E em 2006, enfim, até hoje. Não lembro quantos eram. Agora eles têm cerca de 100 mil membros. E desses, eles têm 199 filiais em todo o país. 34 comitês organizacionais ou algo assim. E isso praticamente no país inteiro. Se não me engano, 47 dos 50 estados têm organizações deles. Só no Alasca, onde é frio demais para eles, por isso não tem. A DSA não é organizada como um partido comum. É como uma rede descentralizada, tipo o Estado Islâmico, sabe? Era descentralizada, organizada. Igual lá no Irã, como é que chama mesmo? A Guarda. Sim, que também é organizada pelo mesmo princípio. Descentralizada. As filiais locais e as correntes ideológicas internas possuem autonomia significativa. A maior filial é Nova York. Lá, se não me engano, são 14 mil membros, pelo menos, era esse o número na época da eleição de Mamdani. Depois vem Los Angeles, naturalmente. Cerca de 5 mil Washington, lá são 3 mil. E dentro do DSA, há décadas, existe uma disputa entre a ala esquerda que diz é preciso romper com o Partido Democrata e construir uma estratégia revolucionária, sim, e a ala direita que diz é preciso, então, explodir o Partido Democrata por dentro. Então, uma política eleitoral mais flexível, por assim dizer, que agora começou a funcionar, porque eles, digamos, atuam dentro do partido. Foi justamente essa política que trouxe resultados. Sobre o financiamento, houve muitas perguntas a esse respeito. A direita sempre acusou que a DSA, ou seja, recebe muito dinheiro de grandes financiadores, em particular de George Soros.
O Centro Conservador Monolítico Instituto Manhattan publicou em sua revista City Journal um artigo com o título "A DSA segue o plano de George Soros". Essa é a posição dos críticos, não um fato comprovado. Em geral, não há relatórios financeiros confirmados sobre isso. Na verdade, devo dizer que quando George Soros transfere algo, isso passa por várias mãos, tornando muito difícil rastrear. Os dados disponíveis publicamente mostram um quadro diferente. A DSA descreve seu crescimento como resultado das contribuições dos membros. Todo mundo diz isso. Não são só eles. Qualquer movimento afirma não depender de dinheiro externo nem de bilionários, dizendo que o apoio financeiro vem dos próprios membros. Então, pode ser verdade, pode não ser. Em alguns lugares isso é chamado de meio a meio. Pode ser sim, pode ser não, pode ser sim, pode ser não. Um exemplo ilustrativo, aliás, é a campanha de Milad Quiros em Denver, que com a ajuda da filial local da DSA reuniu mais de 1.000, acho que foram cerca de 6.500 voluntários. 6.500 voluntários é muita gente, senhores. Eles bateram em mais de 100.000 portas, fizeram 500.000 ligações para eleitores. Esse é o modelo clássico de uma organização de base com trabalho de campo, e não uma operação financiada de cima. Isso não quer dizer que o financiamento esteja resolvido, como pensam. Talvez os chineses estejam enviando dinheiro, talvez venha de outro lugar, do Irã, é bem possível, mas como eles têm essa estrutura com muitos núcleos diferentes, não há transparência nenhuma, zero. Afirmar, no entanto, que eles são coordenados por algum financiamento estrangeiro é bastante difícil. Agora, então, o que aconteceu em 2026? O ano de 2026 se tornou para essa DSA um ano de salto qualitativo. Segundo os dados do início de julho, os candidatos apoiados pela DSA venceram em 35 primárias, ou seja, primárias são dentro do partido, certo? Havia ao todo 150, eles lançaram 150 pessoas e em 35 eles venceram. Então, pelo que eu vejo, foram 34 derrotas e o restante ainda não foi contabilizado. As vitórias principais foram muito significativas. Aqui está o prefeito Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, e também Milad Quiros, ela tem 29 anos, venceu em Denver, provavelmente uma das derrotas mais marcantes de um político em exercício. Daria Lisa Ávila, eu já falei sobre ela, também é em Nova York, isso é para o Congresso. Claire Valdez venceu nas primárias, também em Nova York. Bem, e várias vitórias locais registradas no Oregon, Califórnia, Arizona, Geórgia, lá, Carolina do Norte, não me lembro do resto. Bem, você sabe, prefeitos em Nova York, naturalmente sim. No geral, o DSA atualmente mantém cerca de 250 cargos eletivos. Ainda não é uma quantidade enorme, mas é um avanço. No nível local, em todo o país, isso inclui 96 membros de conselhos municipais e comissões distritais, além de 8 prefeitos e chefes de distrito. Novamente, não é muito, mas é muito se comparado ao que era antes. Um ano atrás, no Congresso, o DSA tinha 2 membros, Alexandria Ocasio-Cortez e, como ela, Rashida Tlaib. Tlaib, não Talib, mas Tlaib. Depois do ciclo atual, ou seja, se tudo acontecer como eles esperam, haverá 5 pessoas no Congresso, e de 2 para 5 é algo sério. É simbólico que a seção de Nova York do DSA participou de 10 disputas neste ciclo e venceu 9. Praticamente uma tomada completa da máquina política local na área de maior concentração de membros. Você entende que eles praticamente tomaram o controle do que podemos chamar de Partido Democrata de Nova York? Programa Lógica Eleitoral. Então eles defendem um sistema de saúde pública universal, ou seja, pegar o dinheiro da população e usar esse dinheiro para tratar todo o resto. Moradia acessível, de novo, é a mesma coisa, né? Ou seja, construir sem se importar com o custo, o importante não é recuperar o investimento, mas simplesmente dar moradia para as pessoas. Só que, obviamente, não vai ser suficiente e, mais uma vez, vão acabar prejudicando quem trabalha. Agora, aumentar os impostos sobre os ricos é natural, e essa retórica antissemita, antipolítica, antipalestina, pró-palestina, antissemita, anti-Israel, Santa França explica o sucesso assim. Progressistas e socialistas democráticos vencem as eleições porque a esmagadora maioria dos americanos entende que o status quo na política não funciona. Bem, isso é uma besteira, absoluta, 100%, uma completa besteira. Os organizadores do DSA enfatizam que votam em políticas, não em rótulos.
A questão é mais sobre políticas do que sobre o rótulo, afirmou um representante da Kairos. A coalizão eleitoral estabelecida, segundo o Washington Post, é composta predominantemente por eleitores jovens e instruídos, muitas vezes com diploma universitário, unidos em torno de questões materiais específicas. Eles precisam que o aluguel da moradia não aumente, precisam que o sistema de saúde seja pago para eles e que recebam salários, não de acordo com o que eles realmente podem conquistar ou receber, mas sim o quanto eles gostariam de ter para levar, como dizem, uma vida normal. Ou seja, não é uma marca ideológica do socialismo, certo? É algo puramente pragmático. Eu quero que me deem, ponto final. Esse é o principal lema, a principal conclusão que se pode tirar das vitórias deles. Eu quero, não me importa de onde vocês vão tirar, isso é meu por direito, ponto final. E o segundo ponto, como sempre, é porque ele tem e eu não tenho, e assim por diante. Agora, por que, afinal, o Partido Democrata acabou ficando vulnerável? A vulnerabilidade estrutural do Partido Democrata diante do DSA resulta da própria arquitetura do bipartidarismo americano. O DSA não cria seu próprio partido, como ocorreria na Europa ou em Israel, certo? Em vez disso, a organização vence sistematicamente nas primárias democratas. Ela não precisa vencer todo o establishment do partido. Basta superar figuras vulneráveis ou despreparadas, políticos em exercício, distrito por distrito. Agora, a liderança do partido só pode alertar, mas não pode parar o processo, e estrategistas democratas, como é o Motor, por exemplo, uma pessoa conhecida, dizem: precisamos de centristas para vencer em nível nacional. Ou seja, em outras palavras, dentro do partido você pode vencer com base no fato de que você é, digamos, um democrata avante, cortar todos, matar todos, tirar tudo de todos, jogar todos fora, certo? Quando você lança esse slogan nas eleições gerais, por isso digo que é assunto interno do partido, fica claro que só seus correligionários mais fanáticos querem votar em você. Na verdade, não só os mais fanáticos, mas seus correligionários. E ele mesmo disse: eu acho que algumas dessas posições com as quais esses novos socialistas apareceram são tão extremas que serão rejeitadas quando chegarmos ao nível nacional. E é exatamente isso que vai acontecer em 1928. Eles acham que em 1926 isso não terá impacto, pois o povo ainda não percebeu. Mas em 1928 todos vão entender. No entanto, esses avisos ainda não impedem as vitórias nas eleições locais. Agora, então, concentração local. E o que isso traz quando você tem muitos membros em uma determinada região? Isso traz vitória, traz controle. Onde a filiação desse DSA se concentra bem? Nova York, por exemplo, certo? A organização DEDEPACTA assume o controle da infraestrutura do partido de baixo para cima, porque eles veem todos, eles gritam, eles exigem, eles são ouvidos, e aqueles que estão no meio, eles... vai ter esse, aquele, alguém não, mas esses estão juntos. Por isso esses, talvez 5 ou 10%, acabam dominando os outros 80 ou 90% dos membros do partido que são inertes. Mas as ambições deles, ou como se dizia na Rússia, deles mesmos, né? Ou seja, os representantes deles, eles são ambiciosos e têm a intenção de ir além. Os líderes do DSS falam abertamente sobre uma campanha competitiva pela Casa Branca em 2028 e discutem uma separação formal no Partido Democrata para agir como um bloco independente no Congresso. Por enquanto, apenas a logística dessa separação impede isso. Bem, vou logo dizer, Lenin também, naquela época, entre esses bolcheviques, havia uma pequena fração, não lembro quantas pessoas eram, vejam quantos problemas causaram. Agora, essa parte da população que vota neles é incrivelmente antissemita. Ou seja, simplesmente eles chamam isso de outra coisa, tipo anti-Israel, anti-sionista, por aí. Na verdade, isso é puro antissemitismo. Isso é um fato documentado. O DSS aprovou oficialmente o movimento de boicote, ou seja, BDS, desinvestimento e sanções contra Israel. Já em 2017 e no Congresso de 2021, o apoio à Palestina foi incluído na primeira plataforma política da organização. Eles não apoiam nada nem na África lá, nem na Ásia. Vamos apoiar especificamente a Palestina.
Isso com a luta palestina contra o apartheid, o colonialismo, a ocupação militar. Mas como é possível ocupar parte do próprio território, Israel? É possível se alguém simplesmente chama isso de outro nome, como Palestina, digamos assim. Imagine só, certo? Que em Nova York, Bronx, Iceberg, ocupado porque ele não chamou de Bronx, mas de Shimalestina, e imediatamente ficou que esse é o estado de Shimalestina, que está ocupado por Nova York ou pela América. Caso de Jamal Bowman. Jamal Bowman, congressista do Bronx, com um bom nome americano simples de Westchester, membro da DSA, que venceu nas primárias o congressista pró-Israel de longa data Eliot Engel. Isso foi em 2020 e se tornou-lhe um campo de testes para esse conflito. Em novembro de 2021, Bowman foi a Israel com uma delegação de um grupo liberal pró-Israel, se encontrou com o primeiro-ministro Naftali Bennett e, antes disso, votou a favor do financiamento adicional do sistema israelense chamado Domo de Ferro. E, imediatamente, várias seções da DSA exigiram sua expulsão completa da organização, queriam expulsá-lo, então esse negócio de enrolar ele, eu não sei. Lá queriam enrolar ele em alguma coisa, amarrar, jogar fora, queimar, não sei. O Comitê Político Nacional da DSA decidiu expulsar, mas depois, no último momento, decidiu não expulsar, mas anunciou que não apoiaria a candidatura de Bowman nas eleições de 2022. Temeram que ele fosse para outra organização e não mostrasse solidariedade à Palestina. Ou seja, deram uma brecha para ele, tipo, digamos assim, não vamos te expulsar se você demonstrar. E sim, acrescentaram, de acordo com as expectativas que estabelecemos. Ou seja, você não deve ter sua própria opinião. Vácia, nós estabelecemos e é isso que você deve seguir. O vice-presidente do Fundo Educacional DSA, David Walt, chamou o que está acontecendo de erosão das normas democráticas e apontou para a ausência, então, da possibilidade de excluí-lo. O grupo de trabalho da DSA sobre a Palestina afirmou diretamente: nós reconhecemos a ameaça que Bowman e outros membros representam para o lobby sionista. Você entende alguma coisa? Em 2024, Bowman foi ainda mais para a esquerda. Sobre Israel, passou a apoiar o BDS, não quis prejudicar a relação com os camaradas e resolveu: dane-se a própria opinião, afinal, quem liga? E depois de 7 de outubro passou a criticar duramente Israel, acusando-o de genocídio em Gaza. Tranquilo, né? Isso lhe custou o apoio de muitos eleitores judeus do distrito, e no verão de 2024 ele perdeu. Naturalmente. George Latimer venceu por mais de 11 pontos com o lobby pró-Israel, incluindo o AIPAC, investindo uma quantia significativa na campanha contra eles, senhores. Então Bowman falou sobre 20 milhões de dólares em dinheiro obscuro. Bem, está claro que ele exagerou, já que foram 158, certo? Além disso, o dinheiro não era obscuro, mas ele queria justificar sua derrota não por uma posição antissemita desprezível, apenas dizendo que havia pessoas más, certo? Que decidiram subornar os eleitores. Acontece que é possível subornar eleitores. Que interessante. O jornalismo de direita e pró-Israel formulou isso de forma dura. A publicação The Daily Beast, em um artigo sobre a derrota de Bowman, escreveu que o DSA fez de tudo para incitar o ódio contra os judeus, transformando-o em um teste de tornassol dentro do movimento e caracterizou o que estava acontecendo como ódio. Um pogrom lento vindo da parte da esquerda radical. Bem, não houve pogrom. Eu também não gosto quando aquele lado grita fascismo, e não gosto quando este lado grita pogrom. Agora vamos voltar ao dia de hoje, o discurso de Mamdani e o contraste com Trump. No dia 3 de julho, ou seja, um dia antes do 250º aniversário dos Estados Unidos, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, fez um discurso programático. Do prédio da prefeitura, sentado à mesa que, segundo a tradição, foi usada por George Washington, cercado por 10 cidadãos recém-naturalizados com bandeiras americanas. Ou seja, esses mesmos cidadãos, naturalmente, quando correm pelas ruas, não carregam bandeiras americanas como vimos, mas alguns carregam a Palestina, outros a mexicana, outros ainda alguma outra. Mas lá eles foram, receberam uma pequena bandeira americana e dizem: ah, esta é a bandeira americana, mas acenaram com sorrisos. O
o horário do discurso, algumas horas antes do discurso de Donald Trump no Monte Rushmore, foi escolhido de forma demonstrativa como uma verdadeira contraprogramação. Tipo, agora com isso mesmo, vamos mostrar, como se diz, passar por cima como um trem blindado. Mamdani, ele próprio cidadão naturalizado que veio para os Estados Unidos vindo de Uganda, um bom lugar para vir para os Estados Unidos, aos 7 anos de idade, não mencionou o nome de Donald Trump nenhuma vez, mas seu discurso foi crítico em relação à política de imigração. Em relação à política de imigração do governo. Quais foram as principais declarações? Ele falou sobre agentes disfarçados que aterrorizam nossas ruas, mas esqueceu de mencionar que esses agentes capturam assassinos, estupradores, terroristas e outros criminosos. Esses agentes comem a comida preparada pelos nossos vizinhos sem documentação. Ilegal. Então, um ilegal é um vizinho sem documentação. Antes de levá-lo secretamente em vans sem identificação. Ele confundiu a URSS de novo. Ele de novo confundiu a URSS com a América. Ou seja, muita emoção, muitas acusações vagas e palavras amargas sobre como o povo deles, que atravessou a fronteira sem permissão, mas conseguiu atravessar, agora está sendo oprimido por esses monstros americanos de acordo com as leis do país para o qual eles tanto sonharam em ir. Eles não são aqueles que oprimem, mas sim aqueles que conseguiram entrar e agora estão sendo oprimidos. Ou seja, o fato de milhões de pessoas tentarem entrar nos Estados Unidos e ninguém querer fugir de lá, é claro, serve como confirmação de que a América é horrível. E todos aqueles países de onde as pessoas fogem, mas ninguém quer ir, são ótimos. Por exemplo, Uganda, Somália, Bielorrússia ou Coreia do Norte. Todos eles são muito bons, e quando essas pessoas boas violam nossa lei, e nós tentamos puni-las por isso, então nós é que somos muito maus. Você entende alguma coisa disso? Quer dizer, eu entendo, sim, entendo, eu entendo, mas nem quero dizer o quê. Ele, sim, acusou pessoas influentes de que elas fariam dos Estados Unidos uma arena de supremacia. Bom, certo, todo mundo quer vir para cá, e ninguém quer ir embora daqui, onde a liberdade é permitida só para alguns escolhidos, então por que diabos eles vêm para cá, os milhões? Posso te dizer? E chamou a visão dos americanos sobre imigração e imigrantes de mesquinha, fraca e sem originalidade. Certo, a nossa visão não é original. Nós não queremos ilegais aqui. Nós só queremos imigrantes legais aqui, aqueles que nós verificamos. E mesmo assim, não todos. O patriotismo, por assim dizer, ele redefiniu como o direito de discordar. Ou seja, se ele discorda do governo e resiste, por exemplo, não concorda com uma lei, isso é patriotismo. Mas se não concorda, então mude a lei. Não, para quê? A gente simplesmente não vai cumprir essa lei. E concluiu com a tese de que os ideais fundamentais do país são fortes o suficiente para sobreviver a qualquer regime autoritário, mas somente se nós realmente os buscarmos. O quê? O contexto do discurso é revelador, pois o discurso ocorreu logo após várias vitórias de candidatos apoiados por Mamdani. Nas primárias de Nova York, também conhecidas como prévias, na semana passada, aliás, a Suprema Corte confirmou o direito à cidadania por nascimento. Essa decisão, na verdade, não confirmou exatamente isso, apenas não permitiu que fosse mudado com base no argumento apresentado por Trump, e sugeriu outro caminho para fazer isso. Ou seja, ao contrário, ele disse, pode, mas de outra forma. Mas mesmo assim eles acham que foi como se o Trump tivesse levado um tapa na cara. O discurso de Trump no mesmo dia teve um caráter completamente oposto. O presidente falou sobre o orgulho pela história do país, alertou contra a ameaça comunista, que, segundo ele, representa um perigo fundamental para os valores constitucionais e o espírito fundador da nação. McCarthy dizia isso. Tudo igual. Mas mentiram para nós sobre ele, fizeram dele uma figura completamente assustadora, certo? Ele dizia exatamente a mesma coisa. Ele dizia, pessoal, não deixem os comunistas tomarem este país. Assim, os dias 3 e 4 de julho de 2026 se tornaram o momento de um duelo público e simbólico entre duas visões da América em seu 250º aniversário. De ambos os lados com uma mensagem absolutamente inequívoca. E para nós, o mais interessante é o que isso significa para novembro de 2026 e, consequentemente, para novembro de 2028. O tema é que o Partido Democrata está dividido.
Os democratas moderados temiam há anos que o sucesso de candidatos associados à DSA, socialismo, fascismo, comunismo, sim. Eles até conseguiram ter um candidato. Eles escolheram um candidato que, se não me engano, tinha algo, digamos, no peito, não me lembro agora, ou no braço. Isso aí provavelmente era uma caveira, aquela mesma da divisão da SS. Ou seja, bom, de nós. Eles simplesmente, dá para ficar completamente louco com eles. Em geral, isso pode, como eles temem, se tornar uma vulnerabilidade nas eleições gerais em distritos competitivos. Vai afastar os eleitores indecisos e se tornar público, de certa forma vai afetar a imagem pública do partido de uma maneira que favorece os republicanos. E eu também penso assim, eu concordo totalmente com eles e fico muito feliz com isso. Estou falando sério, eu realmente fico muito feliz com isso. Os republicanos, por sua vez, consistentemente tentam expor as primárias democratas, usando as vitórias dos socialistas como prova de que todo o partido se moveu para a esquerda, o que é verdade. Na verdade, não foi uma parte deles que se moveu para a esquerda, não. Eles não se moveram para a esquerda. E aqueles que sentiram que, como se diz, o chão estava sumindo debaixo dos pés deles, começaram a gritar. Nós não somos socialistas, nós somos capitalistas. Somos capitalistas, mas ninguém no Partido Democrata os ouve. Então, desta vez, os republicanos terão uma oportunidade excelente de citar aqueles discursos e mensagens que foram escritos ou feitos por pessoas escolhidas pelos democratas. Ou seja, para lutar pelo Congresso com jovens chacais. Os próprios líderes da DSA não escondem de forma alguma que acreditam nas eleições republicanas de meio de mandato apenas como uma etapa. O objetivo está no horizonte de 2028. Segundo eles mesmos, uma campanha competitiva pela Casa Branca. Quem eles têm em mente? Bem, provavelmente Ocasio-Cortez, Deus sabe. Quem mais, né? Bom, não é aquela, digamos, maluca da Rashida, né? Quer dizer, ela não é só maluca, né? Ela é mentalmente desequilibrada. Se isso vai continuar sendo só uma ambição ou vai se tornar realidade, vai depender de os candidatos do DSA conseguirem repetir seu sucesso. Fora dos bastiões democratas urbanos em distritos competitivos, na Flórida, em Wisconsin e em outros estados. Quando a organização quando a organização deles já está investindo dinheiro de verdade. E de novo eles dizem que tudo isso vem das nossas contribuições, mas é difícil de acreditar nisso, né? Que raios de contribuições. Alguém está dando uma grana enorme para eles. Do meu ponto de vista, isso é absolutamente incrível. Eu quero ver o mineiro. Primeiro tem o eleitor de Minnesota, que vota para que tirem o dinheiro dele e passem para os imigrantes ilegais. Ou eu quero ver o policial no estado de Wisconsin, que vota para acabar com a polícia, ou o fazendeiro no estado de Iowa, que quer que digam a ele por qual preço ele deve vender seus produtos no mercado. E se ele aumentar esse preço, se fizer algo que o governo não gosta, então o governo confisca a fazenda dele. E o expulsam de casa. Isso é aproximadamente o relato, ou seja, aqui está a explicação do que realmente vai acontecer se esses fascistas fedorentos tomarem o poder em nosso país. Mas está na hora de voltar ao nosso tema principal. Como se diz, já gritamos, comemoramos, chiamos, ironizamos, zombamos. Vamos passar para o queridinho das mulheres e dos garçons, nosso doce e encantador herdeiro dos negócios das famílias Getty, Pelosi e Nilsson, Svetozar, o velho Gavin. Como já sabemos agora, o caso de Gavin Newsom e sua outra esposa veio à tona. Sim, eu sei que não se diz outra assim, eu sei. Por favor, não escrevam isso nos comentários. Eu quero falar outra desse jeito, e dela e deles, e assim vai ser. Tudo isso surgiu antes mesmo de Trump chegar à Casa Branca. Então, o Ministério e a pasta, eu vou falar assim, se eu quiser. O Departamento de Justiça apresentou acusações contra Dana Williamson, que era ex-chefe de gabinete de Newsom, em 12 de novembro de 2025 exatamente. Em novembro, eu me lembro. Sim. A acusação tem 23 acusações, incluindo pontos notáveis. Conspiração para cometer fraude bancária e eletrônica, incrível. Declarações fiscais falsas e mentir para o FBI. Bom, fazer declarações falsas até pode, mas mentir para o FBI não é necessário.
Segundo a acusação, no período de fevereiro de 2022 até setembro de 2024, Williamson, junto com cúmplices, desviou cerca de $225 mil de uma conta inativa, por assim dizer, uma conta de campanha eleitoral. Ou seja, as pessoas deram dinheiro para as eleições e, ao invés de gastar, não gastaram, devolveram ou sei lá o que. Sim, existem algumas leis sobre isso. Eles simplesmente pegaram esse dinheiro, disfarçou esse dinheiro sob condições constitucionais. Tente isso no seu próprio negócio e será pego. O que acontece? Não vai ser nada bom. Os promotores também afirmam que ela declarou mais de $1,7 milhão. Isso já é um pouco mais sério, né? De despesas comerciais fictícias nas declarações de imposto. Mas, na verdade, em que ela gastou? O que ela declarou? A moça viajou bastante, só viajou, né? Nem estou dizendo, não sei, se ela tomava champanhe só para jogar na banheira e tomar banho nele, né? Como assim? Outros caras que foram pegos faziam isso. Talvez ela tenha feito outra coisa, mas gastar $1,7 milhão em despesas de viagem a trabalho não é pouca coisa. É isso. Em maio de 1926, Williamson se declarou culpada de conspiração para fraude bancária eletrônica, apresentação de declaração de imposto falsa e mentira ao FBI. Isso é levado muito a sério aqui. Por algum motivo, para o FBI você não pode mentir, mas para outros pode. A sentença ainda não foi anunciada. Na verdade, eu ainda não verifiquei na América Socialista, talvez, Deus me livre, apareça a oportunidade de verificar, e aí vai se descobrir que é possível gastar em viagens de negócios 1 e 1,6 ou $1,7 milhão. Pois é. Agora o Ministério da Justiça apresentou acusações contra essa Dana, ela era chefe de gabinete do Nixon, nada mais nada menos, né? 12 de novembro de 1925, como eu já disse, acusação formal. E de onde veio tudo isso? De onde surgiu tudo isso, né? Muito simples. Ainda na época do Biden, eles recrutaram uma garota que fazia parte do círculo íntimo. Lá, e a lobista colocou um microfone no corpo e passou 1 ano e meio indo a todas as reuniões, ou seja, com esse microfone. E Alexis Podesta, era assim que ela se chamava. Ela é uma influente de longa data, como eles dizem, uma articuladora, lobista, que ocupou cargos com o Nixon e com o Jerry Brown, e que o próprio Nixon nomeou para o Conselho do Fundo Estatal de Seguros. Desde 2020, ela usava um grampo para o FBI, começando, se não me engano, em junho de 2024, foi o que disse o advogado Williamson. Então esse é o Scott, McGregor Scott, ele é ex-procurador federal e algo assim. Ele deixou escapar, disse algo como que ela usava, mas a minha cliente não usava. Bem, não usava. Nos documentos judiciais, Podesta aparece como cúmplice número 2, ou seja, ela foi pega de verdade, mas não foi acusada porque entregou todo mundo que pôde. O advogado dela observou que ela sim, cooperou com a investigação, sim, está cooperando. Uma das conversas gravadas, é citada no acordo de confissão. Wills, ou seja, Williamson, registrou como ela, Williamson e Podesta discutiam a estratégia de resposta ao pedido feito com base na Lei de Transparência de Documentos Públicos, que estava relacionada ao processo judicial na Califórnia. Além disso, Williamson compartilhava facilmente informações que eram confidenciais do Estado e absolutamente proibidas de serem divulgadas. Eles falavam facilmente sobre isso por telefone com qualquer pessoa e contavam tudo. No geral, não ligavam para nada. Assinavam que não iam divulgar e logo em seguida divulgavam. Assinavam que não iam vazar e logo em seguida vazavam. E ninguém os responsabiliza, porque eles são os donos do mundo. Bom, às vezes alguém um pouco... Mas, pessoal, não é um peixe pequeno. Agora vão condenar. Condenar lá, digamos, de 2 a 15 anos, vão dar alguma pena, devolver $2 milhões e tal. Mas eles mesmos falam os números, ou seja, eles não vão cobrar esses valores. Devolver, talvez com alguma multa, com juros, certo? Pegaram um figurão, entende? E não é o primeiro. Mas primeiro pegam o peixinho pequeno, usam ele para pegar o peixe médio, e o peixe médio eles pegam e dizem: vamos reduzir sua pena de 10 para 2 anos agora, entregue os próximos. A investigação acabou tendo escala muito ampla. No outono passado, o FBI enviou uma carta para vários insiders e lobistas de Sacramento, incluindo, aliás, 1 ou 2 republicanos.
Ele afirma que nunca teve contato nem com Podesta, nem com Guilherme. E o aviso era de que, senhores, durante tal período interceptamos suas ligações durante a investigação, só para que vocês estivessem cientes. Essa abrangência se explica pelo fato de que a Podesta estava grampeada. Tudo o que não era o que ela queria transmitir, era o que realmente acontecia. Isso o FBI sabia. Mas no começo era o FBI do Biden, então seguia numa certa direção. E depois vieram as pessoas do Trump e aí já analisaram, como se diz, tudo o que estava gravado lá. Oh, que interessante. Pronto. Na verdade, Podesta era uma pessoa conhecida, ela tinha contato com muitas figuras da classe política de Sacramento e também com os republicanos. A escuta das ligações dela também envolveu pessoas que não tinham ligação direta com ela, mas mesmo assim, com quem ela falava sobre coisas que não deveriam ser feitas, digamos assim. Sim, primeiro eles conversavam, depois faziam. O próprio Nilson e a esposa dele agora estão sob investigação separada. No mês passado, Nilson declarou que ele e Jennifer, essa esposa, são alvos de uma investigação federal. Ou seja, eles foram pegos. Ainda não pegaram, mas já estão chegando perto deles. Segundo relatos da mídia, os investigadores também estão analisando organizações sem fins lucrativos ligadas à primeira-dama do Estado. Bem, me desculpe por assim dizer, sim, vou expressar minha suposição. Ela é uma ladra, é isso que eu suponho, que já foi criticada por observadores conservadores por doações corporativas e potenciais conflitos de interesse. Ela, claro, não está no mesmo nível dos oligarcas, tipo ucranianos, russos ou tipo Hillary Clinton, né? Mas ela ainda não chegou lá, ela ainda não atingiu esse nível. Se ela crescesse um pouco mais, aí já começariam a rolar bilhões. Nilson publicamente acusou o Departamento de Justiça e a administração Trump de organizar uma investigação motivada politicamente contra ele, chamando isso de vingança e insinuando que está sendo perseguido por causa da possível candidatura dele nas eleições presidenciais de 2028. E culpa, que culpa? Ele diz, não tem culpa nenhuma, é só calúnia. E o grampo não estava com Podesta, não. A cronologia enfraquece a versão de Nilson sobre vingança, já que Podesta usava o grampo desde junho de 24, um ano e meio antes do retorno de Trump à Casa Branca. Mas ele não poderia ter feito esse grampo contra Nilson. Mesmo sem supor, você ainda supõe que ele será presidente de novo, certo? Ok. Agora, a própria acusação contra Williamson foi anunciada pela administração Biden, que estava saindo no final de 2025, ou seja, novamente não tem nenhuma relação com Trump. E o informante, a escuta e as acusações iniciais, tudo isso surgiu antes de qualquer janela para ter operação que Trump poderia ter organizado. Qualquer que seja o papel que o Departamento de Justiça do governo Trump desempenhe agora nesse caso, trata-se da continuação de um processo federal já existente e não da sua criação. Bem, é claro que eles agarraram isso com unhas e dentes. Comentaristas e publicações republicanas agarraram-se a essa história como prova de que a versão de Nilson sobre uma caça às bruxas é falsa. Mais uma vez, as bruxas são os democratas. Neste caso, é falsa, apontando especificamente para a cronologia da era Biden. Nilson manteve para Podesta um cargo remunerado no Conselho do Estado, fingindo que ele de forma alguma estava se vingando dela. Lá ela recebia apenas $68 mil, eu acho que isso é só trocado. Em um dia esse dinheiro mudava de mãos. Em uma hora esse dinheiro mudava de mãos. Este é um caso real e contínuo de corrupção federal, bem oportuno. Bem oportuno. Eu realmente acho que Trump segurou muito seus promotores para que eles não trouxessem isso à tona antes da hora. Então isso não tem nada a ver conosco, vou colocar o grampo antes de chegarmos. Pronto. Bem, agora, senhores, é hora da cereja do bolo. Se tem cereja, então tem bolo. Essa é uma afirmação quase 100% certa. No Central Park de Nova York, pela primeira vez em mais de 10 anos, o termômetro ultrapassou a marca de 100 graus Fahrenheit. Isso equivale a 38 graus Celsius. Ao mesmo tempo, a sensação térmica chegou a 112, ou seja, 44 graus. Cerca de 5 mil moradores do Bronx ficaram sem eletricidade. A companhia de energia Ditcom Edison havia alertado sobre o risco de cortes durante o pico de demanda na rede. Diante disso, o prefeito de Nova York, Zakran Mandali, publicou um comunicado aos moradores. Está quente e a rede de energia está operando no limite para nos manter refrescados.
Ajuste o ar-condicionado para 78 graus Fahrenheit, isso é 26 graus Celsius, é bem quente. Desligue as luzes e os aparelhos que não estiver usando, tire da tomada tudo o que for possível. Ele disse que a prefeitura está dando o exemplo. Supostamente mantém a mesma temperatura de 78 graus em todos os prédios municipais. Diminui a iluminação durante os horários de pico e pede aos parceiros privados que façam o mesmo. A lógica oficial é reduzir a carga na rede para evitar apagões em massa e não colocar em risco a vida das pessoas que dependem de ar-condicionado por motivos médicos. A postagem recebeu 36,5 milhões de visualizações, mas não porque as pessoas estavam procurando dicas de economia de energia. O governador da Flórida, Ron DeSantis, fez um comentário sarcástico. Então era isso que eles queriam dizer com o calor do coletivismo. Uma referência à própria retórica de Mamdani sobre substituir o frio, o individualismo selvagem, pelo calor do coletivismo. Foi Mamdani quem disse isso. Agora a governadora do Kansas, Sarah Jacobi, uma pessoa bem-humorada, escreveu: acontece que o socialismo não é nada gratuito. Vivek Ramaswamy, lembra dele, né? Chamou isso de... é exatamente isso que é o socialismo. E sugeriu uma alternativa: perfuração, fraturamento, carvão, energia nuclear. E David Portnoy escreveu: 78 graus, bem-vindo ao comunismo. Aproveite. Mas o verdadeiro golpe não veio dos críticos, e sim dos jornalistas. O jornal New York Post. Eles vieram com um termômetro infravermelho em vários ambientes da prefeitura. Verificaram 20 pontos e em pelo menos 15 deles a temperatura estava muito abaixo dos 78 graus, sobre os quais Mamdani disse que nós também sofremos. Eu dei a ordem, e coisas do tipo: quanto menos, talvez 1 grau a menos. A rotunda da prefeitura mostrou não 78, mas 64 graus. Isso é 18 Celsius, ou seja, está fresco. A sala do escritório de imprensa no primeiro andar já está com 62 graus. Ainda mais fresco, o recorde é o ar-condicionado na cabine de rádio da assessoria de imprensa, 54 graus, ou seja, isso são 12 graus Celsius, é praticamente um gelo pra caramba. Como numa geladeira. E justamente no dia em que no Central Park a temperatura passou dos 100 Fahrenheit, e milhares de moradores do Bronx ficaram completamente sem eletricidade. Essa história se tornou um exemplo clássico, um apelo ao sacrifício pelo bem comum. Mas quem está fazendo esse apelo? Aqueles que nessa hora estão confortáveis. Uma retórica que geralmente causa a maior irritação no público, independentemente das opiniões políticas. Lembre-se do nosso, digamos assim, não vou mencionar o nome Peresnov, Gavin Newsom, que fez um discurso de meia hora transmitido por toda a América, dizendo que o dever cívico é ficar em casa, não ir a restaurantes. Bem, se você já saiu para algum lugar, é necessário. Então, em dupla, em trio, não converse com mais ninguém, use máscaras, tire a máscara, coloque um pedaço de comida na boca, coloque a máscara de volta e mastigue. Exatamente meia hora depois desse discurso, ele foi encontrado, visto por jornalistas e filmado por várias câmeras. 12 pessoas em um restaurante chique com pratos de 350 dólares cada, como dizem lá. Nenhum deles está de máscara, todos conversam, riem alto, se abraçam, conversam. Lá não sei, até se beijam e coisas do tipo. Ou Nancy Pelosi. Não é tia dele de fato, mas é chamada assim, sendo tia de segundo grau. Ela também ficava pedindo, e depois então ela foi flagrada em um salão de beleza onde ela tinha ido. Assim que entrou, tirou a máscara, deixou em algum lugar e ficou lá por cerca de 2 horas e meia. Muitas pessoas circulando sem máscara ao redor. É isso mesmo. Tudo a mesma coisa. Então é isso, ou seja, é isso que causa a maior irritação. E você se lembra daquela velha piada que eu mencionei? Tenho certeza de que lembra, não é? E se construíssemos o socialismo no deserto do Saara? A resposta continua sempre atual. Muito em breve no Saara haverá escassez de areia. A lógica é simples e universal para qualquer economia planejada, não importa o quão rica em recursos seja a região. Se a distribuição não é feita pelo mercado, mas sim por um plano centralizado, a escassez aparece até mesmo onde, teoricamente, há matéria-prima em quantidade infinita.
Isso acontece porque o socialismo funciona assim. Em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte e em todos os outros lugares do mundo onde ele é praticado. E nós queremos isso em Nova York, queremos isso em Washington, em Los Angeles, em todo o território. Queremos uma Venezuela nos Estados Unidos, porra. O modelo é clássico. A questão não é a disponibilidade de recursos, mas sim o sistema de incentivos. O socialismo sabe criar escassez, mesmo onde aparentemente a escassez simplesmente seria impossível. Bem, a Venezuela é o mesmo caso, certo? Essa é a cereja do bolo para nós. Assim nos despedimos, senhoras e senhores, até os próximos acontecimentos interessantes. E antes disso, se vocês quiserem entender um pouco mais profundamente por que o socialismo faz isso e por que o capitalismo faz exatamente o oposto, certo? Tem um segundo canal chamado Dorojne Kartak Svobode. Inscreva-se, dê uma olhada. Além disso, lá mesmo, como se chama, no Telegram, certo? Eu criei um canal que se chama igual a este canal, ou seja, Leon Weinstein US. Entre lá, inscreva-se. Lá eu faço vários comentários. Bem, só que agora são longos, demorados, longos. Quanto tempo? Uns 35 minutos, provavelmente. Ou talvez até 40 minutos de história. Mas lá também tem algumas coisas curtinhas que, quando me vem à cabeça, eu coloco lá. É isso. Por aqui me despeço. Mais uma vez, um feriado incrível para vocês. Feliz Dia da Independência Absoluta para vocês.